O corpo de Moisés, a disputa invisível Moisés, o servo fiel do Senhor, havia terminado sua jornada. Foram décadas a fio guiando o povo de Israel pelo deserto, suportando murmurações, intercedendo com lágrimas e jejum, conduzindo com fé e temor. Moisés tinha visto o fogo de Deus, ouvido sua voz, recebido as tábuas da lei diretamente das mãos do Todo-Poderoso. Nenhum profeta foi como ele em toda essa história de Israel. Homem de oração, líder escolhido, amigo de Deus. Mas o tempo havia chegado. No Monte Nebo, Moisés se despediu da vida. Deus lhe mostrou a terra prometida de longe, aquela que ele sonhou ver, mas não pôde entrar por causa de um momento de desobediência. O coração de Moisés se curvou diante da justiça divina. Não havia mágoa, havia paz. E então, ele morreu. O povo não soube onde, nem quando. Nenhum ritual fúnebre foi feito, nenhuma pedra marcou seu túmulo. A Escritura diz que foi o próprio Deus quem o sepultou. Um mistério silencioso pairava sobre o local onde repousava o corpo do maior profeta de Israel. Mas o que os homens não viram, o céu e o inferno presenciaram. No invisível, uma guerra começou. Não por uma cidade, não por um trono, mas por um corpo. O corpo de Moisés, Satanás, se apresentou diante da sepultura. Ele vinha com autoridade autoconcedida, pronto para reivindicar algo que julgava seu por direito. Ele era o acusador, e agora vinha com uma lista de falhas. Ele matou um egípcio, dizia. Ele duvidou de ti nas águas de Meribá. Ele não entrou na terra prometida porque desobedeceu. Ele falhou. Portanto, pertence a mim. Satanás não compreendia a graça. Ele conhecia a justiça, mas não a misericórdia. Ele via os pecados, mas não enxergava o arrependimento. Para ele, Moisés era apenas um homem, e todo homem tem falhas. E onde há falhas, ele acreditava ter direito de domínio. Mas o céu respondeu. O arcanjo Miguel, príncipe dos exércitos de Deus, apareceu. Ele não veio com ira, nem com argumentos. Ele não listou as vitórias de Moisés. Não disse ele guiou Israel, nem ele abriu o Mar Vermelho, nem ele falou com Deus no Sinai. Miguel apenas disse, o Senhor te repreenda. Nada mais, nenhuma explicação, nenhum debate. Porque a autoridade de Deus não precisa de defesa. O Senhor já havia julgado. O Senhor já havia decidido. Moisés era dele. Satanás, derrotado, se retirou. O corpo foi ocultado, como a própria glória de Deus em meio à nuvem. Nenhum homem jamais o encontrou. Nenhuma nação teve a chance de transformá-lo em objeto de culto. Deus o escondeu para proteger o povo do perigo da idolatria. Mas o destino de Moisés não terminou ali. Séculos depois, um novo monte seria cenário de uma revelação gloriosa. O Monte da Transfiguração. Ali estava Jesus, o Filho, o ungido, a luz do mundo. E ao seu lado, apareceram dois homens, Elias e Moisés. Sim, Moisés. Aquele mesmo que morreu no Monte Nebo. Aquele cujo corpo foi disputado entre o céu e o inferno. Agora estava vivo, glorificado, falando com o Messias. Pedro, Tiago e João viram. E ficaram atônitos. Moisés havia alcançado a promessa. Não pela lei, não pela força, mas pela graça. Deus havia ressuscitado ou transladado o corpo de Moisés. Não sabemos os detalhes, mas sabemos o suficiente. O que Deus guarda, o inimigo não toma. A história do corpo de Moisés é mais do que um evento curioso. Ela é um lembrete. Um lembrete de que mesmo quando ninguém mais nos vê, mesmo quando morremos no anonimato, mesmo quando não há honra diante dos homens, Deus cuida dos seus. É um lembrete de que Satanás continuará tentando nos acusar. Nos lembrar de nossos fracassos, nos convencer de que não somos dignos. Mas diante de cada acusação, há uma resposta firme que ecoa do trono celestial. O Senhor te repreenda. Essa é a nossa defesa. Não nossa perfeição, mas a autoridade de Deus, seu amor, sua escolha. Moisés foi lembrado por sua fé, não por seus erros. Ele falhou, sim, mas foi perdoado. E foi honrado pelo próprio Deus. No final, o Monte Nebo foi apenas uma estação. A verdadeira terra prometida era a presença do Pai. E agora, todo aquele que crê
mesmo que seu corpo seja esquecido pelos homens, é lembrado no céu. O corpo de Moisés, a disputa invisível. Moisés, o servo fiel do Senhor, havia terminado sua jornada. Foram décadas a fio guiando o povo de Israel pelo deserto, suportando murmurações, intercedendo com lágrimas e jejum, conduzindo com fé e temor. Moisés tinha visto o fogo de Deus, ouvido sua voz, recebido as tábuas da lei diretamente das mãos do Todo-Poderoso. Nenhum profeta foi como ele em toda a história de Israel. Homem de oração, líder escolhido, amigo de Deus. Mas o tempo havia chegado. No Monte Nebo, Moisés se despediu da vida. Deus lhe mostrou a terra prometida de longe, aquela que ele sonhou ver, mas não pôde entrar por causa de um momento de desobediência. O coração de Moisés se curvou diante da justiça divina. Não havia mágoa, havia paz. E então, ele morreu. O povo não soube onde, nem quando. Nenhum ritual fúnebre foi feito, nenhuma pedra marcou seu túmulo. A Escritura diz que foi o próprio Deus quem o sepultou. Um mistério silencioso pairava sobre o local onde repousava o corpo do maior profeta de Israel. Mas o que os homens não viram, o céu e o inferno presenciaram. No invisível, uma guerra começou. Não por uma cidade, não por um trono, mas por um corpo. O corpo de Moisés, Satanás, se apresentou diante da sepultura. Ele vinha com autoridade autoconcedida, pronto para reivindicar algo que julgava seu por direito. Ele era o acusador, e agora vinha com uma lista de falhas. Ele matou um egípcio, dizia. Ele duvidou de ti nas águas de Meribá. Ele não entrou na terra prometida porque desobedeceu. Ele falhou. Portanto, pertence a mim. Satanás não compreendia a graça. Ele conhecia a justiça, mas não a misericórdia. Ele via os pecados, mas não enxergava o arrependimento. Para ele, Moisés era apenas um homem, e todo homem tem falhas. E onde há falhas, ele acreditava ter direito de domínio. Mas o céu respondeu. O arcanjo Miguel, príncipe dos exércitos de Deus, apareceu. Ele não veio com ira, nem com argumentos. Ele não listou as vitórias de Moisés. Não disse ele guiou Israel, nem ele abriu o Mar Vermelho, nem ele falou com Deus no Sinai. Miguel apenas disse: o Senhor te repreenda. Nada mais, nenhuma explicação, nenhum debate. Porque a autoridade de Deus não precisa de defesa. O Senhor já havia julgado. O Senhor já havia decidido. Moisés era dele. Satanás, derrotado, se retirou. O corpo foi ocultado, como a própria glória de Deus em meio à nuvem. Nenhum homem jamais o encontrou. Nenhuma nação teve a chance de transformá-lo em objeto de culto. Deus o escondeu para proteger o povo do perigo da idolatria. Mas o destino de Moisés não terminou ali. Séculos depois, um novo monte seria cenário de uma revelação gloriosa. O Monte da Transfiguração. Ali estava Jesus, o Filho, o ungido, a luz do mundo. E ao seu lado, apareceram dois homens, Elias e Moisés. Sim, Moisés. Aquele mesmo que morreu no Monte Nebo. Aquele cujo corpo foi disputado entre o céu e o inferno. Agora estava vivo, glorificado, falando com o Messias. Pedro, Tiago e João viram. E ficaram atônitos. Moisés havia alcançado a promessa. Não pela lei, não pela força, mas pela graça. Deus havia ressuscitado ou transladado o corpo de Moisés. Não sabemos os detalhes, mas sabemos o suficiente. O que Deus guarda, o inimigo não toma. A história do corpo de Moisés é mais do que um evento curioso. Ela é um lembrete. Um lembrete de que mesmo quando ninguém mais nos vê, mesmo quando morremos no anonimato, mesmo quando não há honra diante dos homens, Deus cuida dos seus. É um lembrete de que Satanás continuará tentando nos acusar. Nos lembrar de nossos fracassos, nos convencer de que não somos dignos. Mas diante de cada acusação, há uma resposta firme que ecoa do trono celestial. O Senhor te repreenda. Essa é a nossa defesa. Não nossa perfeição, mas a autoridade de Deus, seu amor, sua escolha. Moisés foi lembrado por sua fé, não por seus erros. Ele falhou, sim, mas foi perdoado. E foi honrado pelo próprio Deus. No final, o Monte Nebo foi apenas uma estação.
A verdadeira terra prometida era a presença do Pai. E agora, todo aquele que crê, mesmo que seu corpo seja esquecido pelos homens, é lembrado no céu. O tempo passou. As gerações mudaram. Impérios se levantaram e caíram. Reinos brilharam por um momento e depois se apagaram como tochas ao vento. Mas aquele corpo escondido, aquele corpo que nem o inferno pôde tocar, aquele que foi escondido pelo próprio Deus, ainda aguardava um dia, o grande dia, o dia em que o próprio céu se rasgaria, o dia em que o som de uma trombeta quebraria o silêncio dos séculos, o dia em que o tempo deixaria de contar as horas, e a eternidade começaria a falar. E então, o céu se abriu, e o Cordeiro levantou-se do trono. Seus olhos eram como fogo, sua voz como muitas águas, e com ele desciam miríades de anjos, não como mensageiros, mas como soldados de luz. A terra estremeceu, as sepulturas se abriram, e os mortos em Cristo começaram a ressuscitar, um a um, os esquecidos, os perseguidos, os mártires, os humildes. Eles se levantaram com corpos transformados, imortais, incorrupíveis, cheios de glória, e entre eles estava ele, Moisés. Agora não mais com roupas de deserto, não mais com o rosto queimado pelo sol do Sinai, mas com vestes brancas e uma coroa que não foi dada por homens. Ele se ergueu entre os santos. E a criação o reconheceu. Ali estava o amigo de Deus, o libertador de Israel, o homem da sarça, o homem do monte, o homem que falava face a face com o Eterno. E então, uma voz ecoou entre os céus: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E Moisés caminhou entre os ex-escravos do Egito, agora livres para sempre, entre os filhos de Abraão, agora unidos ao seu verdadeiro descendente, Cristo. Caminhou ao lado de Elias, que foi levado em vida, mas esperou com Moisés esse dia glorioso, e nesse momento, toda a história da redenção foi revelada como um grande tapeçário. Cada fio, cada lágrima, cada luta, tudo fazia sentido agora. Deus nunca esteve em silêncio, nunca foi indiferente. Ele apenas costurava, em silêncio, a eternidade com fios invisíveis. E Moisés viu. Viu o que nenhum profeta viu. Viu a multidão de redimidos, de todas as tribos, línguas, povos e nações, pessoas simples, pessoas quebradas, mas agora resplandecentes, e chorou, não de dor, mas de gratidão, porque agora sabia. Todo o sofrimento valeu a pena. Cada passo no deserto, cada clamor solitário, cada noite de dúvidas, cada renúncia. Então, o arcanjo Miguel se aproximou. Seu rosto era como relâmpago, seus pés como colunas de fogo. Ele olhou para Moisés e disse: o que foi disputado, agora é celebrado. O que foi escondido, agora é revelado. O que o inimigo tentou calar, agora canta eternamente. Moisés sorriu e caiu de joelhos diante do Cordeiro, porque sabia, ele não estava ali por causa do seu cajado, nem por causa das pragas, nem por causa do mar. Estava ali por causa da cruz, e Jesus, com os olhos marejados de alegria, estendeu a mão e levantou Moisés, e disse: tu foste fiel com o que eu te dei. Agora te darei o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. E levou Moisés a Nova Jerusalém, uma cidade não feita por mãos humanas, mas projetada por Deus, preparada para aqueles que o amam. Ali, Moisés viu o rio da vida, e a árvore da vida, e as ruas de ouro, e os muros de jaspe, e os portões de pérolas, mas acima de tudo, viu o rosto de Deus, aquele rosto que nenhuma carne podia ver. Agora brilhava sobre ele, e o nome de Deus foi escrito sobre sua fronte, não com tinta, mas com glória. E ao longe, entre a multidão, ele viu outros, viu João, o apóstolo, que sobreviveu ao óleo fervente. O que também viu o céu se abrir, viu Estevão, que foi apedrejado, mas viu a glória, viu Ana, que orava no templo por anos, esperando o Salvador. Viu gente comum, mas com fé extraordinária. E ali, todos sabiam, não era sobre merecimento, era sobre misericórdia.
Todos ali haviam sido disputados, mas também defendidos. Todos haviam sido atacados, mas protegidos. Todos haviam sido acusados, mas perdoados. Porque diante do trono, só há um nome que nos garante entrada: Jesus. Agora imagine, quando o seu nome for chamado. Quando você se levantar da sepultura. Quando os céus se abrirem por você. Você será lembrado. Não por quantos seguidores teve, nem por quanto dinheiro juntou, mas por cada vez que escolheu a fé. Por cada lágrima derramada em oração. Por cada sim dito ao chamado de Deus. Por cada batalha vencida no silêncio. E ali, Moisés vai te encontrar, e vai sorrir. E talvez diga: eu também achei que não conseguiria. Mas ele me guardou até o fim. Essa é a herança dos santos. Esse é o destino dos justos. Essa é a verdade que o inferno tentou apagar. Mas o céu confirmou com fogo e glória. Deus cuida dos seus, até o último suspiro, até o último fio de cabelo, até o fim e além. Após entrar na cidade eterna, Moisés caminhava entre os salvos como um entre irmãos. Ali, os grandes não eram maiores que os pequenos. Ali, o último se tornava primeiro. E todos compartilhavam da mesma herança, a presença viva de Deus. Mas havia um lugar no coração da Nova Jerusalém. Um lugar onde o tempo parava. Onde apenas os que cumpriram missões sagradas eram convidados. Era o Conselho dos Eternos. Ali se reuniam os que haviam carregado, em suas gerações, chaves proféticas. Homens e mulheres cuja fidelidade moldara eras. Não por força, mas por obediência. Moisés entrou nesse salão celestial com temor e alegria. E ali encontrou rostos conhecidos: Abraão, o pai da fé; Davi, o rei segundo o coração de Deus; Elias, o profeta do fogo; Daniel, o sonhador do exílio; Maria, a mãe do Verbo encarnado; e tantos outros. Estavam ali. E no centro, sobre um trono feito de luz pura, estava ele. O cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. Os 24 anciãos lançaram suas coroas. Os 4 seres viventes cobriram o rosto. E um silêncio tomou o céu. Moisés caiu de joelhos, chorando. Não por dor, mas por honra. Ele nunca pensou que seu nome seria lembrado. Ele nunca quis glória. Só queria obedecer. E Jesus olhou para ele e disse: Moisés, servo meu, levanta-te. Tu foste fiel com pouco, agora reina sobre muito. Moisés se ergueu, e ao seu lado, os outros membros do conselho estendiam as mãos. Jesus então declarou: chamados, escolhidos e fiéis. Hoje entrego a vocês a revelação final do reino. Não mais em sombras, nem em tipos e figuras, mas face a face. E naquele momento, os olhos de Moisés se abriram para ver tudo o que havia profetizado. Mas nunca compreendido plenamente, ele viu o tabernáculo celestial. Não uma tenda feita por mãos humanas, mas o verdadeiro lugar santíssimo. Ali estava a verdadeira arca da aliança. O verdadeiro altar de incenso. O verdadeiro candelabro, de 7 chamas, e entendeu. Tudo o que construiu no deserto era apenas um reflexo. E então, uma chama dourada tocou sua mente. E ele lembrou-se de tudo: o cajado que se transformava, a sarça que ardia, a rocha que vertia água, o maná que caía do céu. Cada milagre era uma linguagem divina. Tudo apontava para o Cristo. E Moisés chorou novamente, porque agora compreendia o que nunca viu com olhos humanos. Todo o plano de Deus girava em torno de seu filho. Mas ainda havia mais. O cordeiro então falou: Moisés, foste disputado na morte, mas selado na ressurreição. Agora te dou uma nova missão. Moisés olhou confuso. Senhor, missão? Aqui. Jesus sorriu. O reino está completo, mas o louvor é eterno. E a história do que fiz por vocês será contada, geração após geração, na eternidade, e tu serás um dos que contará. E naquele instante, Moisés foi levado para uma galeria gloriosa. Um espaço vasto, onde anjos e santos se reuniam para ouvir histórias do passado. Ali, não havia tempo. Não havia pressa. Era a escola da eternidade.
E Moisés começou a falar, não com palavras ensaiadas, mas com a alma. Meus irmãos, eu conheci a Deus no deserto e vi sua glória no monte, mas foi na humilhação que descobri seu coração. Ele me amou mesmo quando falhei, mesmo quando murmurei, mesmo quando desobedeci. Ele me defendeu quando o inimigo me acusou, me escondeu quando a terra quis me engolir, e me levantou para além da morte. Ele é o mesmo Deus que libertou, o mesmo que sustentou, o mesmo que prometeu e cumpriu. Enquanto falava, seus olhos brilhavam, e uma geração de novos salvos o ouvia com reverência. Ali estavam jovens que morreram sem nome, crianças que nunca foram conhecidas no mundo, homens e mulheres que aceitaram Cristo nos últimos minutos de vida. Todos ali ouviam como se ouvissem música, e entre eles, um menino ergueu a mão e perguntou: Moisés, por que Deus amou você, mesmo com seus erros? E ele respondeu: porque o amor dele nunca dependeu da minha força. Dependeu da fidelidade dele, e ali, uma revelação eterna se fixou no coração dos santos. O céu não é prêmio. É presente, não é salário, é herança. E todos os que chegam ali, chegam pela mesma estrada, a graça. E assim, a história continua. Não termina com Moisés, não termina com os apóstolos, nem com os mártires. Ela continua com cada um que crê. Cada um que, como Moisés, foi disputado, mas foi selado, foi ferido, mas foi curado. E agora aguarda, não o deserto, mas a glória.